Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vão as coisas? Pessoal, Francisco por aqui. Pessoal, vamos trazer aqui uma pequena aula hoje de HTML, onde a gente vai formatar, aprender aqui em HTML como formatar texto, beleza? Vamos fazer umas pequenas formatação básica aqui, como sublinhar, negritar, justificar o texto e colocar o itálico. Tranquilo? Quero pedir para você dar uma força aí pra gente, se inscrever no canal, tranquilo? E ajudar o canal a crescer, beleza? Então vamos lá. Nessa aula nós vamos trabalhar com exemplos de formatação, né? Formatação em HTML. Você criar sua página em HTML aí, você vai querer formatar aí a sua página e é bom você aprender essas tags, esses elementos de comando para colocar aí. Eu vou abrir aqui um test file, um novo documento, vou colocar aqui, passar para ele a linguagem que eu quero, né? Pessoal, eu uso aqui o Visual Code, tá? Vou passar para ele aqui o HTML, tranquilo? Para uma página de internet funcionar bem, você precisa ter logo uma estrutura básica, né? Abrir as tags do HTML, fechar, abrir o cabeçalho. Então, aqui no Visual Studio, o que eu faço? Se eu coloco o sinal de exclamação e dou um Enter, ele já traz toda essa estrutura básica aqui para uma página funcionar bem, tranquilo? É só mudar a linguagem aqui para nossa, tá? Ele está aqui com o TF8 já, as compatibilidades. Ele já tem aqui a questão da escala, tá bom? Para aparelhos. Já está adequado aqui para celulares e tudo. O título, o title aqui da página que vai aparecer, a gente vai colocar assim, ó, formatação de texto, beleza? Formatação de texto. Aqui dentro do nosso Buddy é que a gente vai desenvolver a nossa pequena aulinha de hoje, tá? Eu vou criar uma tag H1, essa tag é a tag de título, tá bom? Essa tag, eu vou passar para ela o seguinte, eu vou passar para ela formatação de texto, tá? Na verdade, aqui, o nome aqui no nome do title, eu vou colocar assim, exemplos, tá? Vou colocar exemplos de texto, exemplos de texto. Aí aqui na tag do título é que eu vou colocar formatação de texto, beleza? Aqui ela vai ter o títulozinho, né, na própria página, um título de formatação de texto, beleza. O nosso primeiro texto, eu vou abrir para ele a tag do parágrafo. O nosso primeiro texto que a gente vai passar para ele vai ser o seguinte, este é um texto em negrito, beleza? Aí eu vou só copiar isso aqui, vou dar um Enter, beleza? Esse outro aqui, este é um texto em itálico, beleza? Vou copiar esse daqui, vou colocar mais embaixo outro parágrafo. Esse é um texto sublinhado, beleza? Tranquilo? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro parágrafo, certo? E vou colocar um texto maior, para a gente tentar justificar ele, beleza? Vou colocar esse texto aqui, que eu achei na internet, nem sei o que é. Estou falando aí de algumas postagens de alguma coisa, e vou colocar ele aqui. Vai ser um texto bem grande, tá? Vamos salvar essa página aqui para ver como é que ela está ficando, tá? Vou salvar ela aqui, eu vou salvar ela na minha área de trabalho mesmo, tá? Salvar ela como texto. Salvar ela aqui na minha área de trabalho. Vamos abrir ela aqui na minha área de trabalho. Tá aqui, texto, tá aqui, beleza? Fechar isso aqui, né? A nossa página tá bem bonitinha, exemplos de texto, formatação de texto, tá? Agora vamos aplicar para ela a questão das configurações que a gente falou, tá bom? Esse texto aqui em negrito, esse texto em negrito, para a gente ter um texto em negrito, a gente abre uma tag chamada strong, beleza? A gente abre ela antes do texto e fecha ela depois do texto, tranquilo? Então aqui eu vou ter um texto em negrito, beleza? Para a gente ter um texto em itálico, né? Próximo é um texto em itálico, a gente vai abrir uma tag chamada em, tá? Em com N, tá? Tag chamado em. A gente abre ela antes do texto e a gente fecha ela depois do texto. Mesma coisa do strong. Para a gente ter um texto sublinhado, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir uma tag chamada U, beleza? Ela abre e fecha, né? E eu coloco ela aqui no final também, tá bom? Deixa eu tirar esses dois pontos aqui, tá? Vamos salvar, bora ver como é que ficou? Vou atualizar aqui, tá aqui, ó. Eu tenho aqui um texto sublinhado e eu tenho um texto em itálico e aqui eu tenho um texto em negrito, tranquilo? Para a gente justificar aqui a questão justificar o texto, né? Lembra que eu botei um texto grande aqui, tá? Ele pegou a página toda e tal. Aqui depois vou colocar aqui dentro do header, vou abrir um style, vou abrir um tag de style, beleza? Não vou criar outro, e vou passar para ele o seguinte, vou abrir um style para ele, vou abrir o P, certo? Que é o que a gente tá fazendo aqui. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou passar para ele o seguinte, esse texto aqui, a gente vai justificar ele. Para a gente trabalhar com
justificar um texto, a gente coloca assim, ó, text align, tá? E justify, beleza? Então, essa aqui é a formatação, text align justify, essa aqui é a formatação que você usa para justificar um texto, tá? Aqui ele não ficou porque ele é um texto que só tá uma linha, mas, por exemplo, eu vou reduzir aqui, ó, o tamanho da tela, ó, vê que ele fica bem justificadinho, ó, né? Caso fosse no celular, ó, tá aqui, ó, ele se encaixa direitinho, beleza? Ele só não tá, que ele tava grande assim, como é um texto pequeno, mas se fosse um texto bem grande, então ele ia se adequar. Mas eu reduzindo a tela, veja que ele fica bem justificadinho. Aí você trabalharia a questão aqui na lateral das margens e tal, entendeu? E aí daria tudo certo. Mas é o que a gente queria aqui e deu certo, né? Eu queria um texto justificado, sublinhado, um texto em itálico e um texto em negrito. Beleza? Então essa era a aula de hoje, tá? Era essa parte básica aqui de formatação aqui de HTML, tá? Ficamos por aqui, até uma próxima aula. Valeu, pessoal. Fui!